Eu acho que essa questão da funcionalidade e da transformação do objeto é uma coisa que permeia assim, toda a minha produção, na verdade. Eu vejo que eu tenho um interesse nas duas coisas. Quando eu estou usando um objeto funcional ou um objeto do cotidiano, eu estou tentando fazer com que o espectador se relacione com ele das duas formas. Ele enquanto objeto existente no mundo, no cotidiano, e a transformação que ele oferece na hora que eu faço essa pequena manipulação dele. Essas esculturas feitas com esses orelhões, eu acho que o meu interesse é poder acessar essas duas coisas. O universo do conhecido, do familiar, né? Que é você olhar para essa escultura e lembrar das experiências que você já teve com esse objeto no mundo, a sua relação com ele e o design dele, as coisas que são do objeto em si. E essa segunda dimensão, leitura, que é essa relação mais poética, mais fantasiosa, fantasmagórica, com esse novo objeto que se apresenta, que é essa nova escultura. Essa forma do orelhão, para mim, ela evoca muito um corpo, uma carcaça, um corpo esquecido, um corpo morto, um corpo abandonado. E eu acho bonita essa relação orgânica dessa forma, como se fossem corpos esquecidos, mas também dela como uma espécie de casulo para os corpos que passaram por ali, né? Então eu acho bonita essa vocação desse objeto de ser uma espécie de um receptáculo, assim, um lugar que abrigou muita coisa, muita narrativa, muitas pessoas passaram por ali, muitas coisas aconteceram embaixo dessa concha, né? E é como se eu estivesse me apropriando dessas histórias, né? Existem muitas camadas de coisas escritas na própria superfície da matéria do orelhão, mas oralizadas, né? Foram conversas perdidas, amores desfeitos, famílias distantes, conversas secretas, sequestros, assim, e por aí vai, né? É como se cada orelhão desse tivesse um universo inteiro ali concentrado, né? Então existe uma energia concentrada ali que me lembra várias coisas, memoriais, igrejas, muros da rua. Os títulos das peças, elas vêm daí de coisas que estão escritas na superfície do orelhão. Então eu gosto muito da ideia de que você, sem conhecer muito o meu trabalho, ou conceitualmente ter muita informação, você olha uma coisa e você reconhece a que universo ela pertence. Então, por exemplo, essas esculturas, elas fazem referência à ideia de fontes, né? Fontes de praça, dessa fonte pública. E eu gosto e procuro no trabalho criar essas tensões entre coisas no meio díspares, né? Ou seja, assim, de você falar sobre essas coisas íntimas, por exemplo, que existem na simbologia de um orelhão, da comunicação, da palavra, que são narrativas, e ao mesmo tempo elas estão envolvidas nessa escala monolítica. Então existe aí nesse trabalho uma tensão constante entre o público e o privado, né? Que essa escultura vira uma escultura dentro de um espaço, e ela também está falando de coisas privadas no sentido da intimidade, das histórias que são contadas, dos segredos que estão ali. Então existe essa outra tensão entre pintura e escultura também. E tem uma coisa nesse trabalho especificamente que é um elemento novo. A água, se a gente pensar ela como fluido, tem uma relação muito bonita entre água e comunicação, eu acho. Então, assim, esses objetos que são sobre comunicação, essa água que cai por eles, em cima deles, que une, de certa forma, cada um, e essa ideia do descontrole é algo que me interessa muito, que é você não ter total controle nessa operação de fazer uma escultura. E não ter controle
na operação de ser artista, do que você faz, assim, sempre eu me vejo nesse lugar que foge ao meu controle. E esse barulho, ele me lembra, ao mesmo tempo, uma cachoeira, a natureza, uma mina d'água e um mictório de um banheiro, um aeroporto, um lugar inóspito. Então, o que eu acho mais estimulante é essa possibilidade de um trabalho se comunicar com uma gama muito grande de leituras. Então, assim, eu acho muito positivo quando um trabalho tem essa capacidade de falar sobre a natureza e, ao mesmo tempo, falar sobre a cidade, sobre o lixo, tudo numa coisa só. Eu acho que existe uma outra tensão que eu fico o tempo inteiro brigando comigo mesmo na minha prática, que é defender a minha prática como um artista que faz esculturas e não instalações. Eu estou sempre fazendo estruturas que eu acredito que elas tenham uma vida própria, como se fossem entidades assim separadas. Curiosamente, aqui, acidentalmente, eu criei uma situação que é de uma instalação, porque existe a comunicação entre o som de cada uma, que se cria no ambiente. Então é uma negociação, assim. Aqui na exposição tem 3 exemplos bem distintos de esculturas, né? Tem essa série desses totens feitos de orelhão, que se refere a uma escultura robusta, vertical, fálica. E aí tem essa escultura, por exemplo, que são essas mandalas, essas grades com os incensos. Ela é uma escultura que é uma apropriação de um objeto encontrado, que eu exatamente reproduzi uma estrutura que existia numa fachada de um prédio. Uma espécie de uma apropriação, não só de um objeto, mas uma apropriação de quase do trabalho dessa pessoa, né? Que ao vender esse objeto e escolher uma forma inteligente de dispor, criou uma estética ali casualmente. E aí existe essa terceira escultura, que é uma escultura mais louca, assim, mas que eu ainda insisto em chamar de escultura, que é esse objeto que é colocado em cima de uma fotografia. Mas para mim isso é uma escultura. Esse colar tem uma tridimensionalidade, tem uma materialidade que para mim é do campo da escultura. Eu resolvo colocar essa escultura numa base que é uma fotografia e, como se não bastasse ainda, um autorretrato. Esses 3 exemplos são gestos diferentes de escultura. Eu acho que eu estou constantemente na minha prática me colocando em situações mais de risco, tanto o risco que eu corro como artista, ao tentar coisas novas que eu não sei exatamente o que elas são, mas colocando o trabalho em risco.